Fala pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz a nossa massa da pizza, certo? Então aqui eu tenho todos os ingredientes, vou apresentar aqui para vocês um a um e depois a gente vai fazer na prática como é que faz a pizza, a massa da pizza rapidamente. É uma receita bem simples. Então a gente vai utilizar 1 kg de farinha, a gente vai utilizar fermento seco, que a gente aqui utiliza dessa marca, mas tem várias marcas no mercado. A gente vai utilizar também açúcar, sal daquele branco mesmo, comum, e óleo de soja. Então, aquele óleo mais em conta que você tiver lá no supermercado, você pode estar comprando. E água. Aí eu vou deixar aqui na descrição todas as quantidades certinho de cada ingrediente que a gente vai utilizar para fazer a nossa massa. Só que tem um segredo, né? A gente vai fazer a massa e eu vou explicando passo a passo como é que a gente faz a massa. Então, não pode jogar todos os ingredientes e fazer tudo de uma vez. Tem todo um processo que tem que ser feito para não acabar matando o fermento e a massa não crescer, não desenvolver e não ser boa para consumo, certo? Então, eu vou mostrar para vocês passo a passo. Então, vamos começar agora a ver como é que a gente faz efetivamente nossa massa. Primeiro, a gente vai pegar farinha, certo? 1 kg de farinha sem fermento, certo? A gente gosta de utilizar dessa marca aqui, mas você pode testar de outras marcas também. Aqui é o segredo da água. Então, caso a farinha seja uma farinha boa, de boa qualidade, ele vai pegar mais água, vai ficar mais hidratada a massa. Caso seja uma farinha de baixa qualidade, ela não vai absorver tanta água e vai ficar uma massa muito seca. Então aí você tem que ir avaliando para ver qual é a farinha que mais se adequa, qual é a que tem a melhor qualidade. Geralmente, uma farinha de boa qualidade é uma farinha que tem mais de 8 de proteína aqui. Então essa daqui a gente tem 9,3 de proteína, certo? Então é uma farinha muito boa. Então a gente usa essa farinha. Você pode estar utilizando outras marcas e testando. Você vai vendo na prática como é que vai funcionando. Então a gente bota 1 kg de farinha. Aí aqui é o segredo, a gente tem que colocar fermento, certo? O fermento seco. E o açúcar. Por que colocar esses dois ingredientes agora? O fermento é o que vai desenvolver a massa. E o açúcar é o alimento do fermento. Então a gente tem que botar os dois juntos para poder ele ter uma reação e desenvolver a massa. Para ele desenvolver a massa, a gente vai precisar botar água agora. Então a água é que vai fazer a união dos dois e vai fazer o desenvolvimento da massa. Se a gente botar sal agora, a gente vai acabar matando a massa e vai ficar aquela massa sem desenvolver. A água é o seguinte, a gente vai colocando aos poucos. Aqui o ideal é que seja assim, pelo menos, se a farinha tem 1 kg, seja pelo menos a metade de água. Então 500 ml de hidratação nessa massa. Mas assim, vai depender da farinha. A farinha também pode vir da mesma marca, mas uma qualidade boa ou uma qualidade mais ruim. Então a gente tem que ir ponderando a água aqui para que a massa não desande. Então eu vou mostrando para vocês e a gente vai identificando quando a massa está no ponto ideal. Coloco um pouco de farinha, ó, e agora eu vou mexendo com a ponta dos dedos. Já está muito seca, então a gente vai botar mais água. E vai mexendo. Perceba que ela já vai criando uma consistência, ela vai juntando aqui, vai virando uma massa realmente. Então, nesse momento, quando a gente botar o fermento, o açúcar e a água, o fermento já está sendo ativado aqui, certo? Então, já está gerando a ativação do fermento e ele já está desenvolvendo a massa. Então, ele já está criando um desenvolvimento na massa. A partir desse momento aqui, se quisesse,
já podia botar o sal, mas eu gosto de deixar um tempo bom, deixar a massa já bem desenvolvida, para depois colocar realmente o sal. Então a gente vai dando uma misturada, aqui não tem muito segredo, é misturar toda a farinha, misturando até virar uma coisa só, uma massa só. Vou botar mais agora um pinguinho de água, que tá bem seca ainda. Então aqui tem que ir com cuidado, porque se botar água demais, aí prejudica a massa. E para voltar, para a gente recuperar a massa, a gente vai ter que botar mais farinha. Então a receita inicial já se modifica. A gente tem que ir colocando água aos poucos. Tá vendo que ela já criou uma certa consistência, a massa? Aí agora o que é que a gente faz? A gente pode botar o sal, já desenvolveu aqui ela, já ativou o fermento, a água, a hidratação junto com o açúcar. Agora a gente pode botar o sal. E se a gente quiser, a gente já pode transferir aqui para a bancada, fica mais fácil de trabalhar. E aqui a gente pode ir agora colocando óleo. O que é que o óleo faz? Qual é a função do óleo? A função do óleo aqui é dar à massa uma proteção. Então ela cria uma proteção contra desidratação, né? Então o ar sempre, assim, a grande preocupação da gente para ficar aquela massa seca é se a gente deixar ela muito exposta ao ar. Então ela vai perdendo a hidratação e vai ficando aquela massa seca. Então a função do óleo é unir mais a massa, deixar ela mais lisa, e tem essa função também de evitar que seja perdida a hidratação da massa. Ela cria uma camada na massa e evita, diminui a desidratação da massa. Então aqui a gente vai misturando a massa, misturando, até que ela fique de uma forma fique um pouco mais seca, né? Que a gente acabou de botar o óleo, então ela está muito brilhosa. A gente vai dando uma misturada para o óleo ir entrando na massa. Aqui não tem muito segredo, é ir misturando. Perceba que ela já está ficando mais fosca, né? Só um pouquinho a mais. Então é isso. Já tem aqui a massa. Massa da pizza está pronta. Aí o que é que a gente faz? Para utilizar essa massa, a gente vai deixar ela descansar. Pode deixar ela descansar numa bacia. Nessa bacia, cobrir ela com um pano. Ou então a gente pode botar em saquinhos e botar na geladeira para poder ela ficar mais tempo desenvolvendo. Então assim, se você por acaso for fazer a massa para utilizar no mesmo dia, você vai deixar ela descansar por mais ou menos umas 2 a 3 horas, para depois pegar a massa, separar, abrir a massa. A gente tem um vídeo aqui no canal que ensina como abrir a massa e depois assar a pizza. Então ela vai descansar aqui. Caso você pretenda utilizar, você esteja abrindo uma pizzaria e queira utilizar essa massa aqui nos próximos 5 dias, você pode estar separando ela em pedaços menores, certo?
vê aí a medida da sua pizza. Se por acaso for uma pizza de 35 centímetros, que é a pizza grande de 8 fatias, a gente vai separar em bolinhas de 350 gramas, certo? Então, separa ela. Então, a gente vai separar aqui, ó, bolinhas. Aqui deu 400 e pouco. Dá uma diminuída. 340, 350 gramas. gramas, 350 gramas, 350 gramas, e a última aqui dá 200 gramas. Você pode utilizar essa daqui para uma pizza pequena, ou então você pode armazenar ela e depois utilizar junto com outra massa. Então você vai fechar a massa aqui, né? E aqui a gente utiliza assim, ó. Coloca em saquinhos como esse aqui. Coloca a massa aqui dentro. E dá um nó aqui mais em cima, porque essa massa ela vai inchar. Se você fechar ela aqui, ela vai inchar tanto que vai estourar o plástico. Então a gente deixa um espaço aí de folga para ela dar uma descansada.